Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Seguindo a Correnteza de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do nosso projeto de leitura Agatha Christie aqui do canal. Estamos lendo toda a obra da autora em ordem cronológica e se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist está sempre nos cards aqui em cima. Então gente, vou começar dizendo que eu li pela minha edição de bolso que eu tenho desde 2009, eu colocava a data de tudo que eu comprava nessa época, então tá aqui, outubro de 2009. Porém, eu nunca tinha lido este livro, é daqueles livros que eu comprei na época, acabei deixando de lado, um dos únicos até, porque eu sempre comprava o de Agatha Christie e lia imediatamente. Eu me lembro de começar a ler esse livro quando eu era bem mais nova e de achar meio chato o primeiro capítulo e parar e ir pra outro, porque eu tinha muitas opções na época de Agatha Christie, então eu fui pra outro. É engraçado porque, na verdade, o propósito do primeiro capítulo, né, daquele capítulo em que o Major Porter, sei lá, Major Porter, está lá falando, contando uma história que o Hercule Poirot está escutando. Então o propósito é ser chato, porque ele é meio chato, né? Ele fica contando umas histórias de forma meio tediosa, aquelas histórias do seu passado, esse homem mais idoso contando um monte de histórias que as pessoas ao redor não estão exatamente no clima de escutar. O Poirot tá aqui escutando porque é em plena Segunda Guerra Mundial, então estão acontecendo bombardeios na cidade de Londres e ele fica receoso, com dor de barriga, enfim, aquela apreensão natural que vem com tudo isso, então ele acaba vendo ali na história desse major uma forma de se distrair. Mas eu estou me adiantando, o que eu quero dizer é que na época eu achei tedioso esse primeiro capítulo, acabei não lendo por conta disso, mas que este é um livro, gente, interessante em muitos sentidos. A começar por essa questão já da guerra, né? Ele tem muito essa vibe de guerra e especialmente do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial e a vida das pessoas, a vida do cidadão comum, como eram os infortúnios, enfim, a escassez, a falta de dinheiro, e eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Além disso, ocorrem aqui crimes engenhosos, personagens interessantes e sim, um dos piores finais que eu já li. Quando eu falo piores finais, eu quero me referir a realmente o último capítulo do livro e nem exatamente a solução do caso, porque eu acho que o caso em si é bem satisfatório, mas pra mim foi tipo, sei lá, acho que o pior final de todos, o pior final que poderia ser concebido pra essa história foi. Então, é claro, eu vou comentar mais sobre isso na parte de spoilers. Vamos com calma, né, em ordem, porque tem muito a ser dito sobre Seguindo a Correnteza. E, gente, eu vou até já começar a dizer que eu li por essa minha edição, eu acho que eu disse isso, já não sei. Eu li por essa minha edição aqui, eu disse isso e depois eu fui pra outra coisa. Eu me perco às vezes, eu sou a pessoa que não faz roteiro para os vídeos, então é normal eu me perder. Então, li pela minha edição e depois, quando uma pessoa me marcou nos stories, um de vocês, leitores do livro comigo, uma pessoa me marcou nos stories e ela estava lendo por essa edição aqui. E aí eu me dei conta que eu tenho uma outra edição deste livro. Eu não lembrava que eu tinha essa edição aqui nova, inclusive da coleção Folha. Aliás, eu teria lido por ela porque eu ainda não li nenhum livro nessa edição da coleção Folha, mas dessa vez realmente não lembrava, achei que só tinha essa edição aqui. Porém, acabei de olhar e a tradução é a mesma, então assim, a experiência teria sido igual, a diferença é que eu teria lido numa edição diferente, né? Eu sei que muita gente tem problemas com folhas brancas e edições de bolso. Eu sou das pessoas que não tenho problema algum com isso, eu não acho, pra mim não faz diferença ler folhas brancas e ler folhas amareladas. Mas eu teria ido nessa aqui, gente, porque eu não li nenhum nessa edição ainda. E essa aqui é uma edição padrão e com folhas amareladas. Mas a tradução é a mesma, né? Então a experiência teria sido, em suma, igual. Então vamos lá, gente. Esse aqui é um livro publicado originalmente em 1948. Eu só tô olhando aqui pra ter uma certeza absoluta, porque eu esqueci de olhar agora, mas creio que sim. Olha, eu não tô encontrando aqui a data original, mas se eu não me engano é sim, 1948. Mas a história se passa em 1946, porque ele é uma história pós-guerra, né, pra mostrar a vida das pessoas, em essência, tem muito disso aqui na história, né, a vida e as dificuldades das pessoas em seguir em frente, em retomar isso, seu cotidiano normal, pós-bombardeios, pós-destruição de Londres. Então é bem importante, já que nesse primeiro capítulo é justamente isso que está acontecendo, estamos ainda em plena guerra e acontece a morte de um grande milionário, uma pessoa extremamente rica que acabou de casar. Ele
ele era aquela pessoa que sustentava a família, no quesito de estimular isso, sabe? Ele tinha alguns irmãos, sobrinhos, e ele sempre estimulava essa dependência. Como ele tinha muito dinheiro, ele sempre falava que as pessoas podiam contar com ele, que tudo ia ser repartido depois. Então ele realmente era aquela pessoa generosa, porém ele estimulava essa dependência financeira, o que não é exatamente uma boa coisa, né? Porque essas pessoas tinham seus ramos, elas trabalhavam, mas elas sabiam, elas contavam com essa segurança e não exatamente iam com seus próprios pés, né, encarar a vida. Então, com o casamento deste homem, ele acabou de voltar para Londres no começo do livro e ele é morto num bombardeio. E aí sua esposa herda absolutamente tudo, quando na verdade ele, claro, tinha feito um testamento para a família iria receber esse dinheiro, mas como ele tinha acabado de casar, ele ainda não tinha refeito um testamento. O que acontece é que a esposa e o irmão dessa esposa, que está sempre com ela, herdam absolutamente toda a fortuna e a família perde então o direito aí a ter essa fortuna. E estamos falando num pós-guerra, né, pós-segunda guerra, e a situação era crítica para muita gente, para a maioria das pessoas. Existiam os milionários que, tudo bem, não precisavam se preocupar tanto, né, como justamente essa esposa dele muito jovem que vai herdar toda essa fortuna, então ela está numa posição boa, independente de ser um pós-guerra ou não. Mas as pessoas comuns estão passando por muitas dificuldades, grandes impostos, elas sofrem muito mais para comprar coisas que em outros tempos era natural, né? Então existe todo esse clima aqui estabelecido e é mostrado cada um da família desse homem, cada uma dessas pessoas que são personagens bem interessantes e sim, são personagens que possuem suas profissões. Um deles é médico, outro é advogado. Temos uma dona de casa, né, que é uma senhora, a filha dela tem um papel importante na história, que é justamente também algo bem interessante desse livro. A filha dessa irmã dele, né, que é sua sobrinha deste morto, o nome dela é Lynn Marchmont, né? Acabei de olhar aqui o sobrenome, eu lembrava que era Lynn. Então ela acabou de voltar da guerra. Eu achei isso bem interessante, porque ela é dessas mulheres que saíram para combater, saíram de suas casas para servir ao seu país. E é muito pouco mostrado isso em relação à Segunda Guerra Mundial. Então eu nem sabia das Wren. O termo justamente se referia especificamente às mulheres que então entravam aí na marinha durante a Segunda Guerra Mundial. E ela acabou de voltar para casa depois de muito tempo longe, depois de visitar tantos outros locais e num clima de guerra, né? Ela é mostrada então como uma mulher que tem essa veia assim já à frente do seu tempo, porque não era natural para as mulheres saírem de casa, muito menos indo para a guerra, e ela passa tanto tempo fora com uma nova visão de mundo, expandir os horizontes. E ela é mostrada como essa personagem, né, com muita força, que vai atrás dos seus desejos, vai atrás do que ela quer para a sua vida e não simplesmente se acomoda com o que é esperado dela. Ela já era noiva naquela época, então seu noivo, inclusive, foi uma das pessoas que ficaram, que não era exatamente tão comum para os homens. É mostrado aí essa troca de papéis entre os dois. Foi necessário ele ficar, ele estava cuidando ali de uma área de fazenda que ia fazer diferença para as pessoas que estavam ali. Então ele foi escolhido para ficar, enquanto outra pessoa, que o seu amigo, da sua família, nem lembro, outra pessoa que vivia com ele foi o escolhido para ir para a guerra e acabou sendo morto por lá. Então tem essa dinâmica já um pouco diferente. Agora todos eles estão ali com esse problema, né? Porque no começo do livro, quando é mostrado cada um desses personagens, eles estão numa situação assim de quase falência total. Um deles se meteu em coisas inescrupulosas, o outro também está com problemas financeiros. Então é mostrado que todo mundo da família tá naquela situação assim que é insustentável para eles. E essa questão de todos eles terem se tornado exatamente dependentes mesmo da fortuna do irmão. Então eles não se acostumaram com o mundo real, que é algo que a Lynn já vê com uns olhos diferentes da família, né? Ela vê isso como um problema. Ela é uma das personagens principais desse livro, que então é formado um triângulo amoroso. Isso costumava acontecer em alguns livros de Agatha Christie. O irmão da esposa, né, que herdou a fortuna, ele é esse personagem aventureiro, assim, mostrado como um homem misterioso e perigoso, mas com muito carisma e charme. E ele se relaciona com a Lynn, que tem o seu noivo já, que é o Rowell, esqueci o nome dele agora. Ela tem esse noivo mais pacato, digamos, né? E eles sempre foram apaixonados, mas quando ela foi pra guerra, alguma coisa mudou, enfim. Então tem essa dinâmica ainda de triângulo amoroso. E aí começam a acontecer muitos rolos nessa história, porque logo aquela história de Poirot lá no começo, vocês lembram? Poirot, na verdade, aparece no começo da história, ele some
Então a gente vai acompanhar realmente a família e ele vai voltar bem depois, né, em outra parte. Então lá no começo o que acontece é que esse major contou que talvez o primeiro marido da mulher que casou com o milionário esteja vivo. E se isso for verdade, ela não tem direito a nada, porque na verdade seria bigamia, né? Ela não poderia ter casado de novo. E aí acontecem algumas visitas misteriosas, um homem chega à cidade e as mortes começam a acontecer. E eu falo as mortes porque vai acontecer sim mais de um crime aqui. Aquela confusão toda estabelecida. Uma pessoa morre, uma pessoa misteriosa, ninguém sabe quem é, o que tá por trás. E é uma história com camadas também, né? Que as coisas não são o que aparentam à primeira vista. O Poirot, quando é inserido aqui, ele percebe que alguma coisa tá acontecendo naquela cidadezinha e ele lembra daquela conversa com o Major. E ele é inserido na história por dois familiares aqui, né? Então ele vai se envolver, vai se mudar pra essa cidadezinha temporariamente. Como eu mencionei anteriormente, eu gosto muito da dinâmica entre os personagens, dessa dinâmica familiar e tipo como eles se relacionam também com essa esposa, que é uma esposa muito jovem. Ela parece uma mulher sempre muito tímida e muito acanhada sob a influência desse irmão. É mostrado algumas características dela que são bem interessantes para quem está prestando atenção em relação a como funciona toda essa questão do dinheiro. Então alguns familiares que vão tentar pedir dinheiro e como vai ser essa dinâmica entre eles. Em várias partes desse livro eu estava achando que eu estava desvendando absolutamente tudo. Tem uma coisa muito específica que eu sabia lá desde o início, que eu acho que a Agatha deixou muito na cara e que seria uma das grandes reviravoltas do livro. Sim, essa coisa me pareceu muito óbvia, então pra mim não foi uma reviravolta, mas assim, foi um livro que me surpreendeu no quesito que eu estava achando que tudo estava muito esclarecido. Eu estava achando, eu até marcava as partes, o que era o que, enfim, o que eu estava achando que era o motivo, como funcionou tudo, quem cometeu o crime. E nesse quesito eu fui sim surpreendida neste livro, porque como eu falei, é um crime que há muito mais por trás, são crimes que há muito mais por trás do que a gente vê à primeira vista. E são crimes que às vezes parecem não fazer sentido e a Agatha vai colocar todo o sentido ali. Então eu acho que como dinâmica do crime, elaboração do crime, eu acho que foi muito engenhoso, porque eu tava jurando que seria super, super óbvio e em alguns sentidos sim foi pra mim. Eu consegui realmente desvendar algumas coisas, mas lá no final ela puxa o tapete e mostra que há muito mais por trás disso. Então sim, eu fui surpreendida e eu acho que foi um dos livros assim que na verdade me surpreendeu mais em relação ao final, porque eu justamente estava tão certa que eu sabia tudo. Foi o que me deixou assim surpresa e até bem satisfeita com o desfecho de tudo e como ela fechou tudo direitinho, como ela conectou tudo e mostrou as incongruências que estavam lá desde o início. Eu vou então aqui abrir a parte de spoilers para que eu possa comentar mais livremente sobre o que eu quero dizer a respeito de tudo isso e, claro, comentar aquele final. Se você não leu o livro, recomendo fortemente que você pule a parte de spoilers, fique livre dos spoilers até que você tenha lido e volte aqui para conversar com a gente. Então vamos lá. O que eu achava super óbvio desde o início, assim, pra mim ficou muito na cara, era justamente a identidade da esposa. Eu acho que ficou muito óbvio desde o início que ela não era a verdadeira esposa. Desde o momento em que o Major conta quem estava na casa, as pessoas que morreram, já fica aquela questão, ninguém conhecia essa esposa, então já seria fácil ali em tempos de guerra uma troca de identidade, especialmente de uma pessoa que herdaria uma grande fortuna. Particularmente eu acho que a Agatha deixou isso muito claro, não apenas em mostrar as pessoas da casa, porque isso não quer dizer nada, mas por exemplo quando ele menciona através do Major, lá no início, a personalidade da Rosalind Claude. Ele menciona que era uma mulher que não se aplicava à vida doméstica, ela ficava muito entediada, ela costumava ir para o teatro, ir atrás das companhias de teatro, enfim, é mostrada como uma mulher totalmente diferente daquela dócil e acanhada que é a Rosalind Claude em sua vida depois ali naquele vilarejo em Wormleysvale, Heat, sei lá. Enfim, naquele local, naquela cidadezinha pequena. Então a personalidade já não bate nem um pouco. Especialmente quando acontece aquela conversa, por exemplo, com o Rowley, que ela demonstra um interesse na vida na fazenda. Obviamente a Agatha já tá ali mostrando que ela seria, na verdade, uma das pessoas que trabalhavam na casa, né? É mencionado aqui logo no começo como os criados da casa, né? Um casal e uma empregada. Ela era justamente a empregada da casa, então ela tinha toda essa vida doméstica, ela gostava do trabalho que ela fazia. A Agatha até vai deixar isso tão claro aqui na história que ela chega até a contar antes da página 100. O Rowley diz que, nossa, você poderia ser esposa de um fazendeiro.
Aí ela fala que poderia ordenhar suas vacas agora mesmo. A Agatha está contando claramente quem ela é. Bem, dessa vez ela havia tido uma tarde de folga. Sim, era isso, uma tarde de folga como uma criada. Justamente aí ela tá contando quem essa pessoa é. Se ela aparenta ali ter todas as características de uma pessoa que servia na casa e que não combina nem um pouco com a descrição que foi dita lá no começo, então obviamente a gente já antevê aí qual seria essa grande reviravolta, a identidade dessa pessoa. E até quando começam todos os rolos aí com a chegada do Enoch Arden, dela ser mandada embora, tudo isso eu já ia pescando enquanto ia sendo mostrado, né, que obviamente não era ela. Eu no início achei que até o irmão poderia não ser, mas logo ficou claro que não, que o irmão tinha que ser verdadeiro. Era ele que estava arquitetando tudo no final de contas, até pela própria personalidade da Rosalind falsa, né? Pelo como ela se mostrava ser, tinha que existir uma mente por trás, e aí isso explica toda a dependência que ela tinha dele. Então tudo vai se conectando, e até quando acontece a primeira morte, que é mostrado que tinha um isqueiro por lá, eu voltei para olhar aqui na história, e é mostrado nessa conversa entre o Rowley e a Rosalind, é dito que ela estava acionando sem sucesso um pequeno isqueiro dourado de aspecto dispendioso. Eu cheguei até a marcar aqui. Então foi aqui que eu vi que o Rowley tinha que ter a ver com essa morte lá do homem, do Enoch Arden, porque eu lembrei que ele tinha acesso a esse isqueiro. Ele tinha acabado de conversar com a Rosalind, então ele tinha acesso ao isqueiro, e ele diz claramente como se ele fosse matá-la, né? Ele fala justamente isso. Aí já entram algumas surpresas. Ele fala aqui, por exemplo, que havia algo de atraente. Ela possuía a mesma qualidade patética que os pequenos novilhos que ele levara para o açougueiro naquela manhã. Isso já deixa antever, então, uma mente que está arquitetando um possível assassinato, né? Ele a vê como um novilho indo para um abatedouro. E ainda é repetido logo depois, a respeito do Rowley, ele pensando sobre a Rosalind, uma coisa linda, sim, e os novilhos daquela manhã eram lindos, pobres coitadinhos. Então, assim, dando justamente então antever o que ele estava pensando e arquitetando. E aí, quem eu achava que estava por trás de tudo isso? Em todo momento eu achei que o Rowley estava por trás de tudo isso, que ele estava por trás de todas as mortes, e é isso que a Agatha até deixa a gente acreditar mais próximo ao final, na parte do clímax final, quando a Lynn vai terminar o seu noivado com o Rowley. Ele menciona ali numa loucura, numa fúria, que ele já cometeu 2 assassinatos, fala aqui com todas as palavras no finalzinho já, e aqui a gente acha que desvendou tudo, que aí aqui eu achei, eu estou certa, né, o tempo inteiro eu achei que era o Rowley, o tempo inteiro eu sabia a identidade da Rosalind, eu imaginei que eu tinha acertado 100%, eu só precisava de alguns detalhes, que realmente ainda precisavam ser explicados, claro, mas eu achei que iriam se encaixar. E aqui ele fala, né, que está prestes a matá-la, ele chega a enforcar a Lynn. É uma parte mais pesada do livro, porque vai mostrar ali o feminicídio, né, aquele homem que, já que sua esposa, sua noiva, está prestes a terminar e romper esse noivado, ele não quer que ela seja de mais ninguém, e ele diz isso claramente. Ele não terá você, se você não for minha, então não será de ninguém, e está ali prestes a matá-la. E ela quase morre. É por muito pouco, é pela interrupção do Poirot, chega ali no último momento, porque ela está prestes a morrer. E pronto, deixamos de lado para que o Poirot comece a mostrar ali o que ele sabe fazer e esclareça absolutamente tudo para nós. Aí entram todos os personagens, né? Entra o triângulo amoroso completo aqui para discutir o que o Poirot tem a dizer, e a gente então descobre que, na verdade, o Rowley, em relação aos 2 últimos crimes, um havia sido de fato um acidente, né? Ele deu um soco no homem, eu acho, e através desse murro o homem caiu, enfim, foi um acidente, ele morreu, não tinha a intenção de matar. E em relação ao outro homem envolvido na história, o Major lá do começo, ele cometeu suicídio por um crime, né? Ele ia contar uma mentira, o Rowley estava envolvido nisso, mas até então, por mais que houvesse crime ali, é esclarecido que nenhum deles, o Rowley, não tinha exatamente a intenção de matar, o que, é claro, vai ser considerado, né, num julgamento. Não era um homicídio doloso, foi, digamos, um homicídio culposo ali, foi um acidente. E no outro ele não teve uma ligação tão direta com a morte, né, ele se sentia culpado pelo que aconteceu, ele até menciona mais próximo ao final que se sentia culpado pela morte daquela pessoa, e ele se considerava culpado pelas 2 mortes, porém, nenhuma das 2 ele tinha a intenção de assassinar ninguém. Mas ele teve a intenção de assassinar a Lynn, e isso é muito importante aqui no livro. Ele teve a intenção de assassinar sua noiva, e ele só não assassinou, só não a matou, porque no último momento foi impedido. Ele disse que ela não seria de mais ninguém, ele reivindica a posse da pessoa e está ali esganando, matando, enforcando. Então, quando tudo é esclarecido, caso ele não tivesse tentado matar a Lynn,
esse personagem poderia sim ser visto com outros olhos por ele não ser exatamente aquele criminoso assassino que estava sendo imaginado, né, em relação aos dois casos anteriores, não ao caso da Lynn. E aí aqui foi onde eu me surpreendi ao descobrir que na verdade quem estava por trás era o David, acho que o nome dele era David, né? Já esqueci, eu tenho uma memória ruim. Então é o David mesmo. Então quem estava por trás era o David, que já era essa pessoa inescrupulosa, mostrada como perigoso. Eu deveria até imaginar um pouco por eu já saber que na verdade ele estava por trás daquilo, né? Eu sabia que ele era o irmão verdadeiro e que a Rosalind não era sua irmã verdadeira, que ele estava usando a personagem para dinheiro. Então já é uma característica não boa do personagem, né? Já mostra aí sua veia criminosa. Mas eu não imaginava então que ele estava por trás da morte dela. E isso pra mim foi uma grande surpresa. O fato dele ser o assassino. E em relação aos outros dois casos, também pra mim foi uma surpresa descobrir que na verdade não foram exatamente intencionais, né? Porque a gente já descobre antes o que estava um pouco por trás, né? Que o Enoch Arden havia sido contratado pela Frances, né? Enfim, a gente já descobre essa parte. Então saber sobre sua morte também de certa forma foi uma surpresa, o fato de não ter sido exatamente intencional. Então tudo vai se conectando e a gente percebe sim que são três crimes bem diferentes, né? Um acidente, como o Poirot diz, um suicídio e um assassinato. E tudo embaralhado, né? Porque o primeiro, quem matou, foi quem não teria interesse em matar, e o segundo, o último, na verdade, quem matou foi quem supostamente não teria interesse em matar. Então tudo isso embaralha a cabeça de todo mundo, mas no final das contas é muito engenhoso da parte de Agatha Christie, porque ela mostra que tudo faz sentido. Então eu gostei muito das surpresas ao final, de não ser exatamente como eu estava imaginando em alguns sentidos, então eu achei 50%, sabe, em relação às surpresas. Porém, gente, vamos lá, em relação ao último capítulo desse livro. É apenas terrível o último capítulo desse livro e só mostra que, por exemplo, uma pessoa como Agatha Christie, que era uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher independente, uma mulher super bem sucedida e esclarecida em tantos aspectos, ainda assim ela escreveu esse final. Eram outros tempos, eu sei, e coisas assim mostram mais claramente pra mim o impacto que outros tempos têm em relação a hoje em dia, porque esse não é um final nem um pouco aceitável e que a Agatha nunca teria escrito hoje em dia. Eu posso dizer isso, creio, sabe? Eu acredito verdadeiramente que hoje em dia ela nunca teria escrito algo assim, nesse sentido, e isso só mostra o impacto do tempo e como as mulheres eram vistas naquele tempo, né, como propriedade, como o feminicídio era algo que às vezes era até aceito, né. Havia um tempo em que era considerado uma questão de honra assassinar porque sua honra foi manchada, ou mesmo uma questão de amor, quando na verdade isso não tem absolutamente nada a ver com amor, sabe? Então, o que é que acontece aqui? É que a Agatha transforma, pra mim ela acabou modificando a personagem, uma personagem que tinha tudo pra ser justamente uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que saiu, que foi para a guerra, que não estava ali pra aceitar os padrões que a sociedade estava impondo. Ela não estava ali pra ficar no lar só porque as pessoas queriam que ela ficasse. Se ela não quer, ela não fica, sabe? Ela queria ver o mundo, ela queria servir ao seu país, então ela já é mostrada como uma pessoa diferenciada. O que eu quero dizer com isso é que isso não era comum. Tudo bem com as pessoas que queriam ficar em casa, que queriam ali ter a sua vida no seu lar, mas ela não queria isso. E era considerado algo assim revolucionário, uma mulher não querer isso e simplesmente sair pra ver o mundo. Então ela é mostrada como uma personagem já à frente do seu tempo. É mostrada como uma mulher independente, uma pessoa que não quer, ela, em vários momentos, né, uma pessoa que não quer ser financeiramente dependente de outra, ela não gosta do fato da sua família ficar pedindo dinheiro. E aí essa personagem também pra mim acabou também sendo modificada, estragada por essa atitude final. Se você está vendo essa parte e ainda não leu, não sabe do que eu estou falando, mas o que acontece aqui nesse livro é que essa personagem resolve voltar para o Rowley, para esta pessoa que por pouco não a matou, por muito pouco mesmo, por questão, sei lá, de segundos, não concluiu o assassinato. E ela ainda fala umas assim pérolas horríveis que são um grande desserviço, né? Ela diz que quando você me pegou pela garganta e disse que se eu não fosse sua não seria de mais ninguém, bem, ali eu soube que eu era sua mulher. Infelizmente pareceu tarde demais. Por sorte, aquele Poirot entrou em cena e salvou a situação. E eu sou sua mulher, Rowley. Ela menciona que pelo fato dele tê-la quase matado, foi ali que ela soube que ela era dele e que ela o amava. E aí faz uma glamourização aqui e deixa o homem violento, né? Porque ela ainda diz que sempre quis me casar com você, não quis? Então perdi o contato com você. Você me parecia tão manso, tão dócil. Senti que a vida seria segura com você, tão insípida.
Tive uma queda por David porque ele era perigoso e atraente. Para ser honesta, porque ele conhece muito bem as mulheres, mas nada daquilo era real. E aí, quando ele a pegou pela garganta, quando ele foi violento, é que ela descobriu que, na verdade, ela o amava, sabe? Porque era um homem ali que estava querendo a posse dela, então ela percebeu ali que ela o amava. Eu, sinceramente, assim, eu acho que é o pior final de todos os tempos que poderia ser pensado, e é um desserviço, é uma crueldade, é um absurdo, enfim. O final desse não pode ser aceito nunca, sabe? E pra completar, no final ele ainda fala que ela nunca vai estar segura com ele, porque se ele foi capaz de fazer aquilo, de fato ele poderia repetir. E ela diz, né, termina o livro com a frase, a pérola, que eu realmente nunca me importei muito em estar segura. Eu amo você, sabe? Absurdo apenas define esse pior final de todos os tempos. Então, assim, é um livro muito bom em vários quesitos, que mostra muito da Segunda Guerra e especialmente pós Segunda Guerra Mundial, o que é algo muito interessante, específico desse livro, já que a Agatha Christie não costumava entrar muito nesse assunto. Esse é o livro de todos os que a gente leu no projeto que mais entra no assunto. Fora ele, eu diria que é o M.O.N., porque tinha questão de espionagem na Segunda Guerra Mundial, mas esse aqui é o que entra na vida dos cidadãos comuns, na reconstrução do pós-guerra, em retomar a vida após a guerra, enfim, nos infortúnios e dificuldades envolvidos. Então ele já é muito interessante por conta disso e também pelo desenvolvimento dos personagens enquanto eu estava lendo, né? Mas com o final apenas detestável. Bom, gente, em relação então ao Seguindo a Correnteza é isso. Conta aqui embaixo o que você achou de tudo que eu falei, o que você achou do livro, se você gostou do vídeo, enfim, vamos trocar aquela ideia nos comentários, que é sempre uma das melhores partes. Em relação ao mês de março, nós temos a leitura aqui do livro que tá no meu box e tá difícil de tirar. Em relação ao mês de março, nós vamos ler um dos melhores livros de Agatha Christie de todos os tempos, um dos meus favoritos, pra mim será uma releitura, claro, que é A Casa Torta. Esse, inclusive, era um dos livros favoritos da própria Agatha. Ela amava esse livro, tem aqui no final, tem aqui na parte de trás uma citação dela. Foi muito prazeroso escrever A Casa Torta e sinto que não cometo nenhuma injustiça ao considerá-lo um dos meus melhores trabalhos. Então chegou a vez de A Casa Torta no projeto e já deixo aqui o convite para todos que queiram ler conosco. O vídeo vai sair no finalzinho do mês de março. E eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, de conversar sobre Seguindo a Correnteza. Vamos trocar uma ideia nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal para receber os vídeos em primeira mão. Beijos e até a próxima!